Jornal da Mix. Está com a gente aqui no estúdio a Eleandra Casani. Gentilmente ela atendeu o nosso convite e veio aqui, que o assunto é importante. A Eleandra coordena o programa de combate à dengue aqui em Blumenau. Amanhã tem o dia D de combate à dengue em vários municípios catarinenses. Blumenau não vai ficar de fora também, porque várias ações estão sendo planejadas para amanhã. Eleandra, seja bem-vinda com a gente aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigada, Obrigada por me convidar para participar. É muito importante, estar aqui, poder conversar com a população. Agradeço muito, por poder estar. Legal. Antes de a gente falar, Leandro, sobre esse dia D de amanhã, qual é o cenário da dengue aqui em Blumenau, Nós começamos aí numa crescente de casos, assim, de uma forma assustadora, assim, que realmente deixou todo mundo muito preocupado. Neste momento, como é que está o cenário da dengue aqui no nosso município? A dengue ela é uma doença bastante complicada, porque você começa a partir de 1 ou 2 casos e questão de 15, 20 dias você já tem um aumento exponencial, desses índices da doença. Hoje nós estamos com em torno de 10.500 casos da doença, positivos, confirmados no município. E então, assim, como eu falei, é um número que cresce exponencialmente, assim, em questão de semanas, nessas últimas semanas, a gente teve uma diminuição da contaminação, mas nessas últimas 2 semanas nós tivemos, na realidade, 2 casos confirmados, mas a gente está percebendo que vai começar a ter um aumento nos próximos dias, Então, assim, é muito importante as pessoas se conscientizarem que elas precisam verificar seu entorno, eliminar reservatórios, porque a gente só não vai ter um aumento de novo dos números da doença se todo mundo fizer sua parte, Hoje a gente está vivendo uma epidemia de dengue no nosso município e a situação pode piorar, se agravar bastante nos próximos meses. A senhora falou... A gente chegou a ficar 15 dias sem casos confirmados, E isso agora voltou com força? Como é que está, Helena? Só para complementar essa pergunta ali, porque estava na linha de raciocínio aqui, justamente essas semanas sem casos, é porque também a gente tinha dias mais frios, Sim. Isso tem a ver agora com a chegada do verão e por isso que aumenta a preocupação, não? Sim, o que acontece? A fêmea, ela, no período de 35 dias de vida, ela pode depositar de 400 a 600 ovos em diversos recipientes, E esses ovos, eles vão ficar quietinho, A partir do momento que eles estiverem em contato com a água, em 7 dias a gente vai ter, o alado mosquito voando. Aí o que acontece? Agora a gente começa num período quente, e chuvoso, aonde diversos reservatórios que estão com os ovos não tinham contato com a água e agora com esse período chuvoso e mais quente eles passam a ter, Às vezes por exemplo, a fêmea colocou ovos lá no mês de abril, maio, ou então final do ano passado, esses ovos vão estar eclodindo agora. Eles estão lá guardadinhos. Isso, eles estão lá guardadinhos a partir do momento que esse reservatório entrar em contato com a água. E se a fêmea estava com a doença, esses ovos já vão estar com a doença, Então, assim, a partir do momento que esses ovos nascerem, em 7 dias vamos ter o alado, e de 10 a 12 dias a gente já vai começar a transmissão da doença de novo. Então, assim, a nossa alerta para os próximos dias agora é realmente pela questão da chuva e do calor que favorece a proliferação do vetor, E a gente já começou, a gente ficou 2 semanas, sem transmissão, Infelizmente, a gente já começou a ter os primeiros casos de transmissão. A gente faz todo um trabalho, um bloqueio nesses locais, mas ainda assim, se a população não participar ativamente, diariamente, a tendência é aumentar muito rápido, porque, como eu falei, quando a dengue, ao contrário de algumas doenças, a dengue, quando ela começa, ela tem uma explosão em questão de 15, 20 dias, é uma explosão bem grande de casos. O Pancho, o teu microfone está desligado. Agora sim, Pancho, vamos lá. Agora sim, vamos lá. Estou te ouvindo. Se os ovos estão postos, como tu disseste agora, é importante então que a população limpe tudo que tem ao ar livre, E não só o que está com água, Porque geralmente a recomendação era essa, Tirar a água de onde ela pode estar armazenada. Mas pelo que estás falando, o importante é que seja tudo limpo, mesmo que está seco. É isso.
Isso mesmo que está seco. A gente precisa eliminar todo e qualquer local que possa acumular água nos próximos meses. Então, eu tenho que ter cuidado com a calha, com o ralo, até mesmo com o brinquedo das crianças que às vezes ficam jogados lá no jardim por alguns dias, né? A gente pegou foco do mosquito Aedes aegypti no pote da água do cachorro, dos animais. Então, assim, ó, às vezes uma sacola plástica que você joga, uma lona que você pensa assim, ó, eu tô com algum material que eu não quero que pegue água. Eu vou lá, eu coloco a lona ali, na próxima chuva que tiver, a gente já pode ter larva do mosquito ali. Então, assim, ó, como eu falei, a fêmea, ela vai colocar os ovos no ambiente seco, né? E se esse ambiente tiver contato com a água, em 7 dias teremos o mosquito. Oi, Leandra, mas assim, quando eu tenho recipiente lá tá com água, eu vi que tem larvas e tem os ovinhos lá. Eu coloco fora essa água e tá tudo certo? Ou eu preciso colocar uma água sanitária, um desinfetante, um álcool, alguma coisa? Não, você vai colocar fora essa água, você vai matar aquelas larvas que estão ali na hora. Uhum. Os ovos vão continuar no recipiente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar esse recipiente, você precisa esfregar ele como uma esponja, um detergente, para eliminar esses ovos, se você vai voltar a utilizar. Ah, mas é um reservatório muito grande, eu não consigo fazer isso. Coloca o produto químico, coloca cloro, então, na quantidade que vai matar essa larva. Né? Então, assim, é muito importante, até eu agradeço, Estevão, pela pergunta, porque, assim, ó, é muito importante a pessoa ter consciência que, assim, ó, não vai adiantar, um pratinho de... Só virei ali, não dá. Não, só virei que e limpar. botei de volta. Dali... 2 horas depois que a larva, que o ovo tem contato com a água, a gente já vai ter a larva no primeiro estágio. Então, eu posso tirar essas larvas, jogar fora. Quando colocar água de novo nesse local, 2 horas eu já vou ter a larva no primeiro estágio. É muito rápido. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, que não é só jogar a água fora, né? No barro, na pedra. Você precisa fazer a higienização desse local. No começo, o bairro Escola Agrícola foi ali o epicentro, onde tudo começou, né? Tanto é que esses últimos casos, eu acho que uma pessoa é da Escola Agrícola, inclusive, da mesma região lá, perto ali da Vila Bromberg, não é? Daquela Sim. região. O que aconteceu ali? Vocês conseguiram identificar por que começou ali? Como é que foi o início da dengue em Blumenau? Vocês conseguiram esse Sim. diagnóstico para traçar uma estratégia de trabalho também? Sim. O que acontece? Desde 2020, o nosso município ele era considerado infestado. Começou pela região aqui da Velha, né? Os primeiros 5 bairros infestados foram Velha, Centro, Vila Nova, Vitor Conde e Jardim Blumenau. Então, assim, esses primeiros 5 bairros, a gente fez toda uma ação de limpeza, retirada de entulho, orientação. Só que o que acontece? Conforme você vai limpando, o mosquito ele vai mudando, porque ele precisa perpetuar a espécie e ele precisa, né, de locais para disseminar seus ovos. Por mais que você vai limpando, ele continua existindo e continua depositando seus ovos. Até porque, assim, ó, é um quantitativo muito grande de ovos, né? Então, se eu analisar que se eu tiver 10 fêmeas, em que 35 dias de vida elas vão fazer uma ovoposição de 400 a 600 ovos, é um número muito grande. E conforme a gente foi limpando, os bairros foram se infestando, né? Hoje a gente está com 22 bairros infestados. O bairro Escola Agrícola, ele era um bairro infestado, onde a gente tinha a presença do vetor. Aí você entra na residência, você faz a visita, você orienta, mas às vezes você não consegue abranger 100% da população. Às vezes não, uma boa parte das vezes você não consegue abranger 100% da população. Aí, nessa área, ela tinha o vetor. Veio um senhor de um outro estado e começou a ter os primeiros sintomas de dengue aqui em Blumenau. E era uma área que tinha um mosquito. Então, assim, no dia 18/1, foi confirmado o caso importado de dengue. A gente tinha um mosquito na área, a gente fez todo um trabalho de eliminação, mas era um local onde tinha muito reservatório. Nossa, Muito lixo. Era acumulado. muito, era lixo, era planta, era bromélia, era vaso, era prato, era planta aquática, era muita coisa.
E a gente fez todo um trabalho de eliminação, mas como eu falei, se é um trabalho que você não consegue, se você não mantém, na semana seguinte eu vou ter mais ou menos a mesma, um pouco menos talvez, mas mais ou menos a mesma quantidade de reservatórios. E daí, então, ali no dia 12/2, a gente teve o nosso primeiro caso autóctone no município. Entre o dia 18 e 19, já eram 8 casos, né? E no mês seguinte, a gente já estava se com mais de proliferou 100 de uma casos. forma absurda, né? E teve dias que a gente teve, no pico da epidemia, teve semanas epidemiológicas que nós tivemos mais de 1.100 casos da doença em uma semana. E aquela questão, foram retirados, nas primeiras ações ali na escola agrícola, foram retiradas mais de 200 toneladas de entulho. Então, você limpa e se você voltamos depois, retiramos de novo e semana que vem a gente volta na ação da semana de dengue ali e com certeza a gente vai tirar mais entulho ainda. A comunidade tem que fazer a sua parte, né, Pancho? Tem uma formação importante que a Leandra passou aí em relação aos bairros mais atingidos, ou os primeiros em que apareceram a doença, né? Caso do Jardim Blumenau, por exemplo, ela citou, né? A gente sempre tem a noção de que do que bairros com mais infraestrutura estariam mais livres da doença, do mosquito, né? Porque a água da chuva corre com mais facilidade para drenagem pluvial e tudo mais, mas não é bem isso, né? Ou seja, independe da infraestrutura, né? Todo e qualquer bairro está sujeito até aí focos de mosquitos da dengue, né, Leandra? Sim, independe da infraestrutura, até porque se a gente for analisar, os nossos bairros infestados, né, não foram muito... hoje a gente tem alguns que é mais periferia, mas no começo foram bairros centrais, né, então assim, aonde a gente olha e passa e verifica assim, não, tá tudo limpo. Mas o mosquito, ele vai para a calha, ele vai para o ralo, ele vai para a bromélia, né? Ele vai para qualquer O bichinho quer sobreviver, né? reservatório. Onde tem um espaço, ele vai. Isso. Eu falo sempre assim, ó, é desde a tampinha do refrigerante, da casquinha do ovo, né? Que às vezes você joga lá no quintal, até a piscina, né? A piscina tanto móvel quanto a Aliás, pizza. essas casas abandonadas aí com Também. piscina, água verde, né, Leandro? Também, Vocês é bem flagraram complicado. alguns, né? Isso, é bem Aliás, complicado. quem pegou dengue relata uma dor insuportável, né, no corpo, enfim, e acaba se confundindo, queira ou não, com outras doenças, né, com essa onda de Covid, isso, aquilo, você não sabe o que é o quê, né, você tem que se verdade. consultar. Mas quem pegou dengue e confirmou que é dengue, diz que é algo, assim, surreal. Né? Quais são os sintomas, assim, que vocês acabam caracterizando que, pô, isso aqui realmente tem uma grande chance de ser a dengue, né, e tem que ser tratado de forma imediata? É febre alta, acima de 39 graus, né? É uma característica bem, assim, da dengue mesmo, assim, a dor atrás dos olhos, né? E muita dor muscular, uma dor muscular intensa. Pode ter exantemas, que são manchas avermelhadas na pele, pode ter vômito, pode ter diarreia. Eu falo sempre assim, ó, são sintomas de uma gripe comum, sem espirro e nem coriza, né? É sintomas de virose, porque realmente é uma virose, só que sem espirro e nem coriza. Pode ser dengue, pode ser chikungunya, né? Porque a gente fala muito de dengue, né? Mas a gente está com chikungunya também se disseminando pelo país. E daqui a pouco a chikungunya também vai ser um problema, né? E na realidade, a dengue com 4 sorotipos, ela pode acabar te levando para o óbito. Mas a chikungunya, ela pode te deixar incapacitado para o trabalho e com dores articulares para o resto da vida. Então, assim, ó, são várias doenças, são várias arboviroses e um vetor. E o método, eu sempre falo assim, ó, que qualquer arbovirose, ela é o método mais fácil e barato de se resolver. Se todo mundo fizer a sua parte. Elimina todo o reservatório, não deixa água acumulada, né? Faz aquela manutenção, porque não adianta eu ir lá olhar meu interior e na semana que vem eu esquecer, né? 7 dias é o prazo, que, né, é o tempo de nascimento do mosquito. Com relação a essa limpeza, o que vocês vão fazer amanhã, nesse dia D? Amanhã a gente vai fazer a vistoria nos 35 cemitérios do município, né? Vamos fazer, porque a gente teve ação no Dia dos Finados, que foi de orientação e entrega de panfleto, né, para a população. Agora, a gente orienta, mas eventualmente sempre vai ter alguém que vai colocar reservatórios lá no cemitério, né?
E então, o que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai fazer a limpeza nos 35 cemitérios e também vamos fazer orientações, né, com o mosquito e a entrega de folder O também. mosquito é o boneco, né? Vou deixar claro aqui, né? É isso. Mosquitão. Desculpa. O mosquitão. Então, vamos levar o isso. mosquito. Tá Vamos bom. levar o nosso mosquitão, né? Ficou simpático, né? Vai estar fazendo o maior Sempre sucesso. bem animado, Eu né? sempre digo uma coisa. Eu vi muita gente batendo foto com mosquito, mas o pessoal tem que ter medo daquele tem. mosquito, né? É, tem que ter Né? Tem medo, que ter mas distância. o nosso é do bem para Sim, orientação. sim. Não, ele ficou né? fofinho, ficou Não precisa de fofinho. repelente pra esse. né? É, para ele não, mas para o mosquito. Sim, simbólico, né? Sim, Ô, Leandra, simbólico. eu estava só agora pensando, você falou na febre amarela, também na chikungunya, o Zika vírus também é pelo Aedes Também, aegypti. Tem também. alguma coisa aqui na região? Já foi A gente, mapeado isso? De chikungunya a gente teve alguns casos importados, mas a gente conseguiu né, fazer com que não houvesse a disseminação até então. Mas é uma... Eu diria assim que é muita sorte também não ter a disseminação da chikungunya no nosso município, porque como o vetor é bastante difícil de você conter, né? O Zika a gente teve notificação, mas também não, o Zika a gente não tem caso confirmado. A febre amarela também, é importante, né, salientar, né, que a febre amarela, a gente tem a vacina nas unidades de saúde e é muito importante porque no ano de 2021, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente teve um óbito no município, né, de febre amarela. Então, assim, temos a vacina, podemos prevenir, sim. E são muitas arboviroses. A gente tem maiarovírus, a gente tem febre do Nilo, que o mosquito transmite. Então, assim, para nossa região aqui, é dengue, zika, chikungunya e febre amarela, né? Lembrando, né, gente, que a gente tem o mosquito dentro da cidade, a gente tem o vetor, né? As nossas casas são praticamente muito próximos da mata, né? Então, assim, a febre amarela também, se a gente não ter cuidado, vai ser questão de meses. Claro. Né? Só para fechar, ainda só para concluir ainda amanhã, né? Além dos cemitérios, algo mais ali, abordagem de algumas residências, bairros, vão fazer também, não? Porque é importante a gente orientar a comunidade, Sim. que vocês vão estar na rua amanhã. Né? Amanhã vai ser cemitérios e orientação, né? 15 nos terminais e no Parque Ramiro Ridger durante o dia. Na semana do dia 21 ao dia 25, a gente vai fazer orientação e mutirão de limpeza no bairro do Salto, Escola Agrícola e uma parte da Itopava Norte, né? Então, assim, são os locais onde a gente hoje ainda continua pegando bastante foco. O que a gente também faz bastante, em locais específicos a gente também está realizando ações de limpeza, porque às vezes você limpa toda uma região e tem um local específico que continua tendo muita transmissão naquele local. Claro. Então a gente também está fazendo esses mutirões de limpeza. E é importante assim, salientar que a gente está entrando para um período de férias, né? As férias estão chegando, dezembro, a população vai viajar, a população vai para a praia, pedir já adiantado, né, para quem vai viajar nos próximos meses, antes de sair, verifique seu entorno, elimine todo e qualquer local que possa acumular água e faça isso 10 minutos na semana é o suficiente, né, para mim evitar que a gente tenha transmissão de dengue. Um dado que eu sempre falo, né, na minha rua, né, onde eu moro, na Itopava Norte, a gente teve em torno de 10, 15 casos de dengue. Na minha casa, ninguém pegou dengue. O mosquito, ele vai ficar aonde ele nasce. Ele precisa de lugar para ficar e ele precisa de alimento. Quem é o alimento do mosquito? Nós. Então, assim, se eu tiver um criadouro, eu tenho que ter consciência que eu tenho grandes chances de ser infectado com a doença. Né? Então, Ótimo. assim, eliminar tudo é o ideal. Eliminar reservatório. Tá bom. Pancho, alguma colocação para a gente fechar aqui? Rapidamente só, Leandro, uma dúvida. Além da limpeza, claro que é a ação mais importante, né, para prevenir a dengue, as pessoas que trabalham ou que moram perto de córregos, por exemplo, local onde tem bastante mosquito. Aqui em casa, por exemplo, eu moro do lado do Ribeirão da Velha e final de tarde é uma invasão de mosquito, né? É importante que usem repelente também, né? Acho que pode ajudar também a sim. pessoa a prevenir, né? Sim, sim, o repelente é muito importante, né? Só lembrando que no córrego o Aedes aegypti não vai nascer, tá? Ele precisa de água parada. Água corrente, né? Água Verdade. corrente. A gente fala assim, água parada e limpa, mas quando a gente está falando de água parada e limpa, é água sem adição de produto químico. Se tiver barro, se tiver folha, matéria orgânica, isso vai fazer com que a larva se alimente, né? Mas o repelente é essencial, principalmente nas áreas infestadas e áreas de transmissão. É muito
muito importante que as pessoas utilizem os repelentes, sempre verificando, né, a durabilidade dele, 4 horas, 6 horas, 8 horas, né, e tá repondo. Mas eliminar reservatório ainda é a medida mais eficaz, né? O elo É vulnerável uma medida na para todo cadeia- mundo, né? Isso, o elo vulnerável na cadeia epidemiológica é o mosquito. Se não deixarmos ele nascer, não vamos ter a doença. Pega o repelente de spray mesmo, a gente achava às vezes ruim passar aquele creme, ficava parecia todo encebado. Não, o sprayzinho ali tá tudo Sprayzinho, sossegado, tudo né? ajuda, meu Deus. E receba bem os agentes aí da Secretaria de Saúde nas casas. Tem gente que não deixa, nem abre nenhum portão, né? Isso. Para o pessoal que está trabalhando, é importante. E cada um fazer a sua parte também. A Eliandra Casani, que coordena o programa de combate à dengue aqui no município de Blumenau, nossa convidada de hoje. Obrigado. Importantíssimas orientações e bom trabalho amanhã para toda a equipe. Eu agradeço, né? E a nossa equipe ela está sempre à disposição da comunidade. Estamos trabalhando, né? Não paramos na pandemia também. Trabalhamos o tempo todo, continuamos cuidando da saúde da população. E é muito importante que a população entenda que quando o agente de endemias vai na residência para fazer a visita, não é que ele quer não é que ele quer incomodar o cidadão. Ele quer sim auxiliar e ajudar a população no cuidado com a saúde, né? Lembrando sempre, né, sentir os sintomas, né, procura a unidade de saúde, não faça automedicação. Existem medicamentos que não podem ser tomados, administrados, até por causa da situação do estado mais grave de dengue. Procura a unidade de saúde, é a melhor coisa que se tem a fazer no momento. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Descanse, Valeu. né? Obrigado. Vamos trabalhar, né? Legal, bom trabalho amanhã. Eliandra Casani falando aí sobre a dengue, hoje ao vivo aqui no Jornal da Mix. Intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.